Curso Sempre. Inteligência em concursos. Voltamos na aula. Vou falar uma coisa bem bacana para vocês. O que eu vou falar para vocês agora não tem nada a ver com coisas boas ou coisas ruins. Eu sempre falo o seguinte, eu sou apartidário. Eu sou realmente apartidário porque o Brasil não tem partido. Essa é a grande verdade. Ninguém é partidário. Agora todo mundo eu sou o PT ou não sou o PT. Porra nenhuma, todo mundo é partidário. Vamos falar lá do começo. Vamos começar pelo governo militar. Se não fosse o governo militar, a gente não teria hidrelétricas, a gente não teria, eu não estou nem falando se vocês são a favor ou contra, só vão acompanhar meu raciocínio. Se eu não tivesse governo militar, eu não teria hidrelétrica, eu não teria Brasília, eu não teria aeroportos, eu não teria rodovias. Como que o governo militar conseguiu pagar isso? Injetando dinheiro, imprimindo dinheiro sem parar. Qual foi a herança dessa brincadeira econômica? Hiperinflação e dívida externa muito alta, porque eu tinha emprestado dinheiro lá de fora para financiar aqui. Aí você veio depois desse governo, você teve o governo do Tancredo Neves para Sarney. Nossa, quem é mais velho não lembra? Aquela cantora dos peitão, como é que é o nome dela? Fafá de Belém. Você é velho, hein? Lembrou? Você tem mais de 30, lembrou? Ela cantando o hino nacional, chorava, coisa louca. Eu tenho 22 anos, mas eu lembro disso, eu vi no YouTube. Eu não envelheci, né? Estou igual. Aí, o que o Sarney fez? O Sarney criou estrutura econômica com congelamento de preço. Você leu O Sonho Grande. Você leu O Sonho Grande mesmo? Então vamos fazer uma pergunta sobre o Sonho Grande. Quando os caras compraram a Antártica, a Brahma, depois a Antártica e fizeram a Ambev. Lá no livro está escrito assim, a coisa que mais impressionou a gente é que comprava-se cerveja durante o ano inteiro para fazer estoque, porque não existia cerveja no mercado. Está escrito isso no livro, não está? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Colocaram cerveja no supermercado. Por quê? Que é o que está acontecendo na Venezuela e na Argentina. Quando você congela preço, existe mercado paralelo. Isso não funciona, cara. Se vocês querem ler um livro bacana sobre isso, lê um livro chamado Crash, que é de um jornalista brasileiro. É muito bom esse livro para explicar isso para vocês. Crash. Então, acho que o grande mérito do Sarney foi ensinar, mostrar para nós que aquela porra não funciona. Então, a gente saiu de um governo bizarro, de 70%, 80% de inflação ao ano, e nós tivemos um presidente jovem. Um cara que andava de jet ski quando ninguém tinha jet ski. Um cara que corria na praia sem camisa, que foi o Collor. Que fez duas coisas muito bacanas. Ele abriu o mercado brasileiro. Ele tem a famosa frase de andamos de carroça, que isso foi muito bom por um lado. E ele permitiu com que as empresas pudessem ter acesso à tecnologia lá de fora. Qual foi o grande problema? Ele não preparou a indústria para isso, então ele quebrou várias empresas. E ele achou na cabeça dele e da ex-mulher do Chico Anísio, que era a ministra da Fazenda na época, que a hora que ele bloqueasse o dinheiro nos bancos, as pessoas parariam de consumir e a inflação cairia. Coisa de idiota. Para vocês terem uma ideia, a moeda mudava a cada 6 meses para poder conter a alta inflacionária. Aí veio o impeachment do Collor e entrou o Itamar Franco, aquele que tinha um topete desse tamanho. Eu não posso mais mostrar, né, porque eu não tenho mais. Relançou o Fusca, foi pular carnaval com uma modelo sem calcinha. Quem não lembra, procura. E ele teve a ideia brilhante de colocar um ministro da Fazenda que pensou em copiar um modelo grego, um modelo romano, de reconstrução da economia. E ele fez o seguinte, ele reajustou o valor da moeda. Durante um tempo, a gente viveu com 2 moedas no Brasil. As 2 moedas correram por um monte de tempo juntas. Para fazer o quê? Para fazer com que aquele dinheiro que vocês conhecem como real, ele pudesse valer o valor que ele valia. Esse é o grande mérito do Itamar. Quando o Fernando Henrique entrou, e obviamente ganhou com grandes méritos, ele era o ministro da Fazenda, ele não era o presidente. Vamos dar nome aos bois. Grande mérito. Qual foi o grande demérito disso tudo lá atrás? De você não estar vindo junto com uma reconstrução do país. Lembra que quem construiu o país foi lá atrás os militares. Você trouxe isso para a mesa. Quando você traz o Fernando Henrique para presidente, ele cria dentro da estrutura, eu vou falar sobre meta de inflação, uma forma do Banco Central controlar a economia. De você não ter mais hiperinflação. De eu colocar assim, a inflação só pode ser tanto.
Ele só pode ser tanto para baixo, tanto para cima. Controla a inflação. Só que você só consegue controlar a inflação com juro muito alto, o que não é bom. Porque a partir do momento que eu tenho juro muito alto para controlar a inflação, eu não permitia que as pessoas comprassem. Mas eu trouxe uma coisa bacana. Eu conseguia fazer planejamento. Eu podia guardar dinheiro no banco e saber que aquele meu dinheiro, quando eu fosse no banco, ele valia aquilo que eu depositei. Então, vocês mais jovens, pulei você, deu um põe, né? Vocês mais jovens, você lembra disso? Vocês mais jovens, lembra disso? Lembra do que eu estou falando? Qual parte que você lembra? Lá dos militares eu já lembro. Mais jovens. Você pôde ter um planejamento com o seu dinheiro, o que não era comum. As pessoas ganhavam dinheiro e corriam para o banco para guardar ou iam para o mercado fazer compra. Então isso foi muito legal. Exato, você recebia 3 vezes salário no ano. Você recebia salário e 2 vales. O que as pessoas não conseguem entender, que aí é onde é a minha crítica sobre isso, e aí eu posso gravar isso, que é uma crítica muito grave, inflação alta não ferra quem tem dinheiro. Inflação alta ferra quem não tem dinheiro. E é isso que as pessoas não entendem. A inflação era alta e ficou baixa com um custo muito alto. Qual foi o grande erro nesse processo todo? Que não se construiu uma estrutura organizada social. O Banco Central era muito organizado, a estrutura econômica foi muito bem organizada. Quando você entra no governo Lula, no primeiro ano, no primeiro mandato do governo Lula, o que o Lula fez? O Lula pegou um puta ministro da Fazenda fantástico, que era o médico lá, fugiu o nome. Hã? Não. Lula. Não, o Guido Mantega é aquele... Não. O Henrique Meirelles já era presidente do Banco Central. E ele pôs o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, um banqueiro, botou um ministro da Fazenda genial, que foi o Palocci, que um idiota que caiu porque foi subornar um caseiro, um cara imbecil. E o Lula fez uma coisa fantástica. O Lula pegou todos os programas sociais que existiam no Brasil, que eram vários, que era uma zona, organizou toda essa estrutura e conseguiu fazer com que essa renda que foi gerada, que gerou renda, que gerou riqueza, fosse distribuída de uma maneira organizada. E conseguiu manter toda essa estrutura econômica. Ainda não investimos no Brasil. E aí o Lula começou a fazer uma coisa muito bacana, fazer um fundo internacional. Então a gente tem dinheiro guardado lá fora. O Brasil tem dinheiro guardado lá fora, gerido em várias moedas, o que dá estabilidade para o Brasil, que fez com que o governo, lá atrás, na época do Fernando Henrique, passasse pela crise asiática sem grandes problemas, pela crise da Rússia, que foi gravíssima, como o Lula conseguiu passar em 2008 por uma crise cabulosa, que vocês não têm ideia, eu trabalhava no mercado financeiro, que foi a crise americana nos imóveis americanos. Quando você pega essa nova gestão, qual foi a passagem para o governo Dilma? A Dilma fez uma coisa muito bacana. Ela fez uma promessa de campanha e cumpriu. Ela falou, o juro brasileiro deixará de ter 2 dígitos e terá 1. Ela obrigou o Banco Central a sair de 13 para 7. Para tentar fazer crescimento e não gerar inflação, ela tirou IPI, ela ela organizou tributos para as pequenas e médias empresas, ela conseguiu desonerar a folha de pagamento. Só que ela teve umas ideias de jirico no meio do caminho, que naquela hora ninguém sabia se era bom ou ruim, e que agora a gente sabe que foi uma bosta. Que foi, por exemplo, mudar o preço da energia elétrica. Quer dizer, o cara gera energia por um preço caro e vende mais barato na outra ponta. Quem pagava isso era o Tesouro. Chegou uma hora que o Tesouro não tem mais dinheiro para pagar e agora a gente está pagando essa conta. O que eu quero mostrar para vocês, nessa história toda que eu contei, é que em todos os estágios existem os méritos e os deméritos. Vocês concordam comigo? Você vota para atual presidente ou não vota olhando méritos e deméritos. Foi assim que o Fernando Henrique ganhou 2 eleições, o Lula ganhou 2 e a Dilma pode ganhar 2 também ou não. A gente não sabe. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, desde aquele momento em que o governo decidiu ter um processo, que é o que a gente vive hoje, de não ter mais hiperinflação, ele começou a ter o quê? Uma política monetária forte, firme, que é isso que você tem até o dia de hoje, eu não sei o dia de amanhã. Como que eu controlo essa política monetária? Eu consigo hoje, com uma moeda estável, permitir que vocês que são jovens comprem um imóvel financiado em 360 meses. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu fiz o primeiro financiamento na minha família,
A minha mãe ficou 2 dias sem dormir. Tô falando sério, eu sou o filho mais velho. E não dormia. Eu consegui crédito, você ia no banco. Eu vou contar como as coisas são recentes para vocês. Quando eu casei alguns anos atrás. Eu comecei ali, no começo dos anos 2000 casei, não sei se eu casei em 2001 ou 2002. Quando eu casei, eu fui comprar um apartamento. Nenhum banco me dava crédito para comprar um apartamento. O que eu fiz? Eu comprei um consórcio de um carro. Quando eu fui sorteado no consórcio, eu alienei um carro do meu pai, como se eu estivesse comprando dele, para pegar esse dinheiro para comprar um imóvel. Nossa, que louco! Quantos anos tem? Quanto? Eu era um pouco mais velho que você, porque eu casei com 15, eu estou com 28, mas um pouco mais velho que você. Cara, é a coisa mais irracional se você pensar em fazer um negócio desse hoje. Porque hoje você vai em 5, 6 bancos e o cara te dá um monte de opções. Certo ou errado? A política mudou muito. Quando eu entrei em banco, o único investimento que você vendia para o cliente era CDB, fundo DI e poupança. E fundo DI não dava negativo, hein? Agora é negativo no dia. Depois eu passei por todo o processo de ações, processo de vender estrutura de multimercado, processo de vender conta fora do Brasil, investimento fora. As coisas mudaram muito. E aí vem muito em cima do quê? De qual é a política monetária que eu quero. Eu não sei qual é a política do governo atual. Nesse momento eu realmente não sei te dizer. Mas se for para controlar fluxo de dinheiro, se o governo quiser tirar dinheiro de vocês ou colocar dinheiro para vocês, se essa for a política, o mais rápido é isso aqui. É comprar e vender título. O Conselho Monetário Nacional define isso, passa para o Banco Central. O presidente sabe, porque ele faz parte do Conselho, vai pelo Banco Central e executa essa operação. Tudo bem até aqui? Perfeito. Sim, professor, mas no momento o melhor investimento é comprar Tesouro Nacional. É um dos melhores, só que se você for um pequeno investidor é muito caro. Você paga uma taxa muito alta de corretagem para a corretora. Então, às vezes, vale mais a pena você comprar via um fundo. Se você quiser, eu presto serviço para você, mas eu cobro caro. Ah. Não, você tem dinheiro, você quer investir, eu posso cobrar um percentual da sua carteira. Muito bem. Fixar a taxa de referência para as operações compromissadas e um dia conhecidas como Selic. A gente vai estudar cupom, mas cupom eu quero deixar um pouco mais para frente, que cai especificamente cupom no Banco do Brasil. Mas eu vou explicar primeiro só o que é a Selic e por que ele define isso, tá? Aqui, fazendo uma comparação com a CMN, também existe a palavra fixar. Essas coisas... Não, ele fixa diretrizes, ordens, normas. Né? Diretrizes e normas, mas ele não taxa, executa. que é uma Ele fala qual é a taxa. Vou te explicar como que ele faz isso. O que é importante vocês entenderem aqui nessa estrutura de fixar a taxa de referência? Lembra que eu contei para vocês que o governo emite o Título Público Federal, a LFT, que é um título pós-fixado. Quem define qual é o percentual de juros que o governo vai pagar aqui, nesse título, na LFT, é o Banco Central. O Banco Central tem lá uma estrutura, não vou explicitar ela, vai ficar para sexta-feira. E ele fala o seguinte, olha, qual é a Selic hoje? Sabe qual é a taxa de juros básica hoje no Brasil? Qual é a taxa Selic atual? Muito. Nossa Senhora. Ao ano, estou perguntando ao ano. Ao ano. Taxa sempre é ano, tá? Qual é a taxa Selic ao ano? Sabe, Mari? Ninguém sabe? Que beleza. Então vamos lá. 11% ao ano. Então quer dizer o seguinte, se você comprar uma LFT do governo, se você tem uma LFT na carteira, ela vai render 11% ao ano. Ok? Qual é o título mais seguro que tem no Brasil, na LFT? Maravilha. Se um banco grande, vamos usar o maior banco do Brasil, quer emitir um CDB. Se ele emitir um CDB pagando 11 para você, você compra? O CDB? Não, né? Porque você compra um título do governo a 11, você vai querer que o banco te pague um pouco mais. Então que o banco te pague, sei lá, 11,5 ao ano. Você vai pedir um pouco mais, afinal o risco do banco quebrar é maior que o governo. Se o banco paga para você hoje 11, para você me dar o teu dinheiro, ele pode emprestar por 11? Ele vai emprestar mais caro, concordam? Se o governo subir essa taxa de juros, eu não tenho que pagar mais para pegar teu dinheiro, Rafa? Tem ou não tenho? Sim. Eu não tenho que emprestar mais caro? Então a cadeia lógica é essa. Quando o governo sobe o juro, por que o juro sobe na cadeia toda? Porque a lógica é essa. Se o governo paga 10, eu tenho que pagar 10 mais um prêmio.
eu tenho que emprestar mais caro para cobrir o meu custo. O banco não vai diminuir o lucro dele porque ele quer. Se o governo cobra um juro menor, o banco pode pagar um pouco menos e, necessariamente, ele pode te emprestar o dinheiro mais barato. Só que esse efeito, chegar lá na ponta, do governo subir ou diminuir o juro aqui, e chegar lá na ponta, não é tão rápido quanto comprar e vender título. Isso demora numa média de 4 a 8 meses, depende da estrutura do governo, de econômica que você tem. Então, hoje, basicamente, o que o governo faz? Está claro para vocês o que é inflação? Inflação é distorção de preço. Quer dizer que as coisas sobem, vão subindo, aí existe uma cesta de produtos que é calculado quanto subiu, quanto caiu, chega num número de inflação. O governo usa como referência, posso apagar essa primeira estrutura aqui? Tá. O governo do Brasil usa como referência de inflação o IPCA. Lembra que eu comentei para vocês quando o Fernando Henrique chegou, estabilizou a economia, a moeda, ele falou assim, a inflação não vai mais ser 70 ao ano. A partir de agora, nós temos uma meta. A meta é que o IPCA seja 4,5 ao ano. Ele pode trabalhar dentro de uma banda, ele pode trabalhar mais 2 ou menos 2. Ele não pode ser menos de 2,5, porque não ter inflação quer dizer que a economia não está movimentando, mas também não pode ser acima de 6,5, porque já é um número grave. O que o governo fazia? Controlava a Selic. Então, o Banco Central definia qual é o juro. Inflação alta, subo o juro. Inflação baixa, eu derrubo os juros. Entenderam ou não entenderam? Mentira, você não entendeu. Como é teu nome? Elisângela. Rosângela. Eu tô velho. Rô e Rô. Só que você não é Rosângela. É a idade, eu tô numa idade horrível. 21, eu trabalhei muito com som, peguei muita balada, raves, foi ficando surdo. Rosângela, se o governo fala para você o seguinte, hoje você compra uma casa pagando 9 e amanhã você vai financiar uma casa e o financiamento pulou para 10, esse 1% ao ano pode ser pequeno em percentual, mas para um imóvel de 300, 400 mil que você financia, isso na prestação dá quase R$400 ao mês, é muito caro. Gente, R$400 ao mês é muito caro, eu não vou comprar. Então você vai deixando de comprar o bem e o preço do imóvel vai caindo. Aí o governo baixa o juro, tá? A economia está parando, a inflação está baixando, eu baixo o juro. Aí aquele 9 que você ia pagar, que subiu para 10, ele pode cair para 7. Então de 10 para 7 você vai ter uma economia de quase 500, 600 reais por mês na prestação. Já entra a famosa teoria econômica do Cabel, criada por mim. Eu não sou economista, mas estou navegando nessa praia, que eu já te contei a teoria do Cabel. Não? Brasileiro que vai fazendo compra. Você trabalhou em qual loja? Trabalhei na Casas Bahia agora. Casas Bahia. Casas Bahia. Casas Bahia é um puta exemplo. O governo tirou o IPI. Você está passando na frente da Casas Bahia. Conhece a teoria do Cabel? A teoria do Cabel desenvolvidíssima por mim. Famosíssima. Você passou na Casas Bahia. Você olhou a prestação da geladeira. E ela cabeu no teu orçamento. Você vai lá e compra. Dane-se se são 24 prestações daquela, 36 prestações, ou 90 prestações, ou 2. Desde que ela cabeu no teu orçamento, você compra. O brasileiro não faz conta de chegada, nunca, a gente não sabe fazer conta. É verdade isso. Você não sabe fazer conta de nada, tanto que o jumento comprava carro há 72 meses. 72 meses é mais do que o tempo que você fica com o carro. Só para pensar um pouco. Se eu consigo ter um juro menor, a prestação cai e você consome. É isso que faz, é assim que funciona subir a taxa de juros. Então, quando o William Bonner agora falar para você, na TV, está ali, você é casada? Sim. Casada. Paga pau com teu marido. Teu marido manja de economia? Quando o William Bonner fala assim, ó, o Banco Central, na reunião do Copom desse final de semana, dessa quarta-feira, definiu que vai reduzir a taxa de juros de 11 para 10,75. Se vira para o teu marido e fala, realmente a inflação deve estar caindo e o governo deve tentar estimular o crescimento. Sacou? Porque é isso que vocês vão responder na prova de vocês. Perfeito? O governo sobe a taxa Selic de 11 para 11,5. Se vira para o teu marido e fala, fudeu, a inflação deve estar bombando, vai dar pau. Subiram a inflação, o juro. O teu marido vai ficar de cara com você. Muito conhecimento. É o que vocês vão responder na prova. Diretamente proporcional. Juro e inflação. Quem é o responsável por manter a inflação baixa?
Banco Central. Por quais instrumentos? Não vai cair na prova de vocês, mas se cair economia lá na frente, você já sabe. Compulsório, vendendo, comprando título e taxa de juros. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não? Perfeito. Mais uma então, só para a gente fechar, daí vocês vão fazer alguns exercícios para a gente corrigir. Controlar as operações de crédito das instituições que compõem o sistema financeiro nacional. O governo toma muito cuidado, principalmente quando começou esse negócio de carro, de você não emprestar muito dinheiro sem levar em consideração o carro. Você sabe a história da crise de 2008? Sabe por que deu a crise mundial, que não foi nos Estados Unidos, porque ela foi global, mas os Estados Unidos foi muito culpado disso? É o emprestar dinheiro para quem não tem perfil, sem avaliar risco. Então é o seguinte, o dinheiro que eu deixo, a taxa que eu faço para crédito imobiliário e que eu tenho um imóvel como garantia tem que ser diferente daquele que eu faço para você comprar uma geladeira na Casa Bahia, que é diferente daquele que você vai comprar um carro, que é diferente dos juros do teu cartão de crédito. Então o Banco Central, ele tem o controle disso. Ele sabe exatamente quanto cada banco e cada pessoa e cada crédito tem de volume total no mercado. Porque uma casa o cara tem que matar alguém para pagar, né? Então ele perde. O carro também. Sim. A casa, Ele vai ficar lá, hein? mas casa também não pode se tomar mais, né? Antigamente podia, mas não pode. Não, antigamente podia não, nunca pode. Você não pode tirar a sua casa. Tipo, o cara Legalmente isso aí é o maior parto da minhoca. O cara compra e não paga. Ah. O cara fica lá e não paga. Né? Putz, é difícil. Para o banco despejar o cara, não é fácil. Só para você ter uma ideia, falando de carro, do exemplo que você falou, no financiamento de carro, quando foi para 72 a pessoa começou a comprar, aí só via carro novo na rua, as pessoas não podiam mais pagar, começaram a abandonar carro na rua. Em alguns bairros de grandes cidades tinham carros abandonados na rua. Só não vou devolver para o banco, largava o carro e embora. Depois de 5 anos o nome está limpo. Ok? Eu quero que vocês respondam. Nós vamos fazer alguns exercícios, a gente tem mais uns 25 minutos de aula até o fim. Vocês vão fazer o 1, o 2, o 3, 4, o 5 e o 6. Ok? Voltamos a corrigir depois, então.